Irmãos, deixa eu fazer uma pose aqui para a foto. Capricha, hein? Se eu ficar feio no Instagram da igreja, diga glória a Deus. No final do culto vai ter uma janta para essa moça. Lá na casa dela, mas vai ser abençoada. Oh, aleluias. Brincadeira, Deus te abençoe, tá? Pode ficar à vontade, eu sou bonito. Brincadeira. Queridos, Daniel capítulo de número 10, versículo de número 2 e versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste, fala comigo, triste, por 3 semanas completas. Verso 3, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Pode tomar o seu assento, por favor, adorando a Jesus. Meus irmãos, eu quero ser muito rápido, breve, direto, é um tiro de pedra curta naquilo que Deus gerou ao meu coração, mas eu quero chamar a tua atenção, porque são minutos preciosos para ouvirmos um direcionamento de Deus para a edificação da nossa vida, para a edificação da nossa fé, um alimento preciso para nos fazer fortes e firmes na caminhada e no propósito a qual Deus tem com cada um de nós que aqui estamos. Nós não viemos aqui essa noite por acaso, nós viemos aqui porque na agenda de Deus já tinha determinado um propósito para a noite desse dia, para cada um que aqui está. Então, é uma noite preciosa, é um encontro precioso, é um culto precioso, porque na proporção que nós entregamos, na proporção que nós o adoramos, na proporção que nós o reverenciamos, na proporção que nós agimos, o céu entra em reação, porque toda ação tem uma reação. Então, redobra a tua atenção, porque certamente Deus irá continuar a falar aos nossos corações. E o banner que o pastor me mandou está lá, 21 dias de oração de Daniel. Falar sobre Daniel é maravilhoso, é espetacular, é magnífico. Falar sobre oração é um assunto que nos dá diversas linhas de raciocínio para expressar, verbalizar, trazer ao nosso conhecimento. E falar também sobre jejum é falar de algo que faz parte da vida do cristão. Então, nós temos essa noite o privilégio de sermos servidos por Cristo no seu banquete espiritual e celestial, ao ponto de sairmos daqui saciado com tudo que Deus tem feito e com tudo ainda que Ele há de fazer no nosso meio. Eu quero que você, então, redobre a atenção, pois esse momento é precioso. Falar sobre Daniel, falar sobre oração, é falar sobre uma pauta que não pode se apartar da nossa vida, não pode se apartar do nosso dia a dia. Nós que somos cristãos em Deus, nós que temos uma aliança com o céu, nós que fomos chamados para ser luz, diferente no meio dos iguais, nós temos a oportunidade de aprendermos na Bíblia acerca de posicionamentos, acerca de propósito. E a verdade é que quando nós paramos para ler a Bíblia, nós ficamos maravilhados, porque a Bíblia nos traz ensinamentos extraordinários para a edificação da nossa fé. E Daniel, a sua biografia, o seu ministério, o seu posicionamento, a sua vida, as suas atitudes, as suas ações, é de grande relevância para a nossa vida, é de grande relevância para o nosso ministério, é de grande relevância para quem tem uma vida de comunhão com Deus. Por quê? Porque Daniel foi alguém que foi levado cativo, deixou a sua terra, deixou a sua família, deixou a casa dos seus pais, para agora ser escravo em uma terra que não era dele, servir a um povo que não era dele, participar de uma mesa que não era a mesa do seu povo. Quando você abre a sua Bíblia em Daniel capítulo de número 1, que começa a registrar a história de Daniel,
como deu início ao cativeiro, como eles foram levados, como Daniel faz parte de um grupo, de um conjunto que foi separado e selecionado pela sua boniteza, pela sua inteligência, desde quando ele chegou ao palácio do rei, a qual ele deveria servi-lo. Daniel percebeu que a primeira coisa que ele iria encontrar ali era costumes que não fazia parte do seu dia a dia, era costumes que não fazia parte da sua rotina. Então, no primeiro olhar, quando ele estava diante do palácio, na frente do capitão do rei, aonde ele lhe determinou que todos participassem daquele banquete e comesse daquelas iguarias, a Bíblia diz que no primeiro olhar, Daniel rejeitou no seu coração. No primeiro olhar, Daniel propôs ao seu coração a não se contaminar. Daniel nos ensina que nós temos na nossa vida a opção de abrir mão daquilo que não faz parte da nossa convicção ou permanecer com a nossa convicção, que é aquilo que aprendemos. Daniel então chama agora o moço responsável por aquela reunião e ele lhe diz o que ele queria. Ele diz que não quer participar daqueles banquetes, diz que não quer tomar daquele vinho, não quer comer daquela comida e pede para fazer um teste por alguns dias. E assim eles entram em um acordo. Após alguns dias vão olhar para Daniel, vão olhar para os moços, e a Bíblia diz que a formosura de Daniel era perfeita, era agradável, era muito melhor do que a dos outros. E por aí começa a vida, a chamada, o ministério, tudo aquilo que Deus tinha para desenvolver através da vida, da chamada e do ministério de Daniel, aonde ele estava servindo naquela terra. E no capítulo de número 10, quando nós paramos para ler, a Bíblia então vai citar que Daniel propôs em seu coração passar 21 dias abrindo mão daquilo que ele gostava, daquilo que lhe saciava, daquilo que lhe trazia qualidade de vida. No versículo de número 2, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completa. Aí Daniel começa a nos ensinar algumas coisas. Primeira coisa, Daniel propôs em seu coração a fazer um sacrifício agora diante de Deus, ainda que lhe custasse algumas coisas. Primeiro ponto, jejuar é uma decisão. Aponte o dedo para alguém e diga a ele: tem coisas na sua vida que é você que precisa tomar uma decisão. Diga. Tem coisas na sua vida que é você que precisa tomar uma decisão. Pastor, o que é isso? Existem coisas na nossa vida, meus irmãos, que é necessário a gente tomar uma decisão. É necessário a gente ter postura. E detalhe, existem decisões na nossa vida que tem pessoas que não vão se agradar com a decisão que vai ser necessário a gente tomar. Mas Daniel está nos ensinando a verdade. Qual é a verdade? O nível da minha entrega revela a necessidade do milagre que eu quero viver. Daniel está dizendo: vai ser necessário eu tomar essa decisão, vai ser necessário eu abrir mão daquilo que me satisfaz, para que eu possa ver o céu, não pelo lado de fora, mas ver o céu pelo lado de dentro. O que eu preciso viver, eu não consigo viver da minha maneira. É necessário tomar uma decisão, é necessário abrir mão daquilo que me satisfaz. Daniel está nos ensinando que na nossa chamada ministerial vai ter momentos que a decisão ela é necessária para que a gente possa alcançar o próximo nível que Deus quer. Deus te trouxe aqui essa noite, Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer a mim e a você: o DNA do céu não mudou.
tudo. E para nós que fomos chamados, escolhidos, selecionados para uma grande e boa obra, é necessário a gente olhar a nossa vida e ter momentos que não é o pregador, não é o cantor, não é o pastor, não é a liderança que vai ter que tomar a decisão. É você que vai dizer: eu não posso mais fazer isso, eu preciso abrir mão disso, esse relacionamento não é para mim, esse ambiente não é para mim. Por quê? Porque quando você abre mão, pelo céu você não perde, você ganha. O céu está lhe dizendo: eu te trouxe aqui para lhe dizer, quem renuncia para agradar a Deus e desce no propósito da oração, eu abençoo, eu abro a porta, eu dou visão, eu dou direcionamento. Para vivermos uma vida de direcionamento com Deus, é necessário a gente tomar decisões. Escuta, vai ter decisões que você precisa tomar, que você precisa entender que se você quer mudar de nível, a decisão faz parte da escolha. Porque tomar decisão não é ser nariz empinado. Tomar decisão não é que você é melhor do que ninguém, mas é porque Deus te chamou para ser diferente no meio dos iguais. Sabe, você precisa entender que você tem uma identidade em Cristo. E a identidade que você tem em Cristo não pactua com os banquetes que o mundo te oferece. Você precisa entender que a identidade que você tem em Cristo é você renunciar para o mundo, mas ganhar com Deus. Porque quando você diz não para o mundo e sim para o céu, Deus se responsabiliza em cuidar de você, em cuidar da sua casa, em cuidar da sua família. Daniel está dizendo: eu abro mão daquilo que me satisfaz, eu perco aqui, mas eu ganho com Deus. É melhor perder para a terra e ganhar com Deus, porque quem ganha com Deus não perde na terra, mas ganha diante de Deus. Então, é um ponto importante. Por quê? Porque o significado do nome Daniel significa: Deus é o meu juiz. Justiça e integridade, liderança e confiança, sabedoria e serenidade. Pastor, o que você quer dizer? Que jejuar é um sacrifício, é uma decisão e um sacrifício. Aponte o dedo para alguém e diga: vai ter coisas na sua vida que você vai ter que se decidir, sacrificar, deixar para trás, para começar a viver um novo com Deus. Pastor, não entendi. Para viver um novo é necessário deixar o velho para trás. Para viver um novo ciclo, vai ter momento que você vai ter que se decidir. Pastor, por quê? Porque vai ter gente na caminhada que não vai querer tomar decisão. Vai ter gente na caminhada que não vai querer sacrificar. Aí você coloca na balança: ou você toma a decisão, ou você sacrifica, ou tchau. Porque eu nasci para viver o propósito de Deus. Eu nasci para viver as promessas de Deus. Então Daniel está nos ensinando que é necessário dizer não para algumas coisas para agradar a Deus. Irmãos, e não é fácil. Por quê? Porque isso é uma batalha. Jejuar é uma batalha. Porque, eu não sei você, mas um dia desse, quando eu estava no Piauí, eu disse assim: hoje eu vou jejuar, que é no caso amanhã. Aí meu pastor Leandro, eu fiz um propósito à noite, antes da meia-noite, falei: vou jejuar até amanhã. Eu estou contando porque já passou. Quando foi de manhã, mamãe falou assim para mim: filho, tio matou um porco, matou uma galinha caipira, matou não sei o que, e está com um banquete lá para você. Falei: mamãe, não vou não, você tem que ir que ele vai ficar chateado. Aí eu fui para disfarçar, chegando lá, falei: depois do meio-dia eu como. Quando eu cheguei, o povo já queria me dar tudo aquilo que eu mais gosto. Estava na mesa, eu olhei assim e falei: estou entendendo, mas vai ter que esperar até depois do meio-dia. Pastor, o que é isso? É uma renúncia. A gente precisa renunciar para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você pode levantar a sua mão direita para receber essa palavra? Porque Deus me trouxe de São Paulo para dizer para alguém: continue
continua no caminho, aquele que te conduz no direcionamento da vitória, porque Deus está dizendo, o propósito é maior do que a proposta. Deus manda eu lhe dizer, não troque a promessa pela proposta. Por quê? Porque o propósito é maior. Você vai viver coisas inimagináveis, você vai viver além do que sonhou, Deus vai fazer além das tuas expectativas. Assim diz o Senhor, esse segundo semestre do ano de 2025 será o melhor segundo semestre da tua vida. Maior é o que Deus tem para te dar, maior é o que Deus tem para fazer, melhor é o que Deus tem para colocar nas tuas mãos. Então não abandone o caminho do direcionamento, porque Deus é fiel para cumprir cada promessa. Deus é fiel. Escuta, meus irmãos, Daniel chegou aonde chegou porque Daniel entendeu que se ele não tivesse tomado posicionamento, jamais a honra de Deus chegaria para a sua vida. Independentemente do que ele iria passar ali, ele estava disposto agora a ter uma vida reta, santa, diante dos olhos do Senhor. Pastor, o que você está dizendo? O que eu estou dizendo a você, meus irmãos, que o Deus de Daniel não mudou, ele continua sendo o mesmo. Agora entenda, um posicionamento, um sacrifício, uma decisão com propósito nos leva além. Aponta o dedo para esse crente aí mais bonito e diga para ele, está preparado para viver o extraordinário? Está preparado para viver o absurdo da promessa de Deus? Diga para ele, porque o que Deus tem para você não é coisa pequena, o que Deus tem para você é coisa grande, o que Deus tem para a sua casa é coisas extraordinárias, o que Deus tem para o seu futuro é coisas extraordinárias. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Eu sinto graça para liberar esta palavra. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, através da tua renúncia, através do teu sacrifício, através do teu posicionamento, portas irão se abrir, milagres acontecerão dentro do teu lar. Eu estou pregando para alguém aqui que o céu está dizendo, o milagre vai ser maior do que a prova, o milagre vai ser maior do que o muro que quer te parar. O céu está dizendo, vai valer a pena, persevere, continue firme, não abra mão do propósito, não saia da comunhão, não tire o pé de onde Deus te plantou, porque o céu está dizendo, se fui eu que comecei, nas minhas mãos não existe obras inacabáveis. Prepara o dia do culto de ação de graça, prepara o aleluia, porque Deus irá surpreender você, Deus irá surpreender a tua história. Se tem alguém que acredita, dá um grito de aleluia para adorar a Deus. Vale a pena permanecer no propósito. Entenda, quando a gente renuncia, quando a gente sacrifica, quando a gente toma uma decisão, a gente não fica perdido, a gente não fica sem direcionamento, porque quem anda com Deus não pega atalho, anda no caminho. Pastor, não entendi. Quando você se renuncia, quando você sacrifica, quando você propõe no seu coração, quando você toma uma atitude, você ainda tem a ferramenta da comunicação com Deus. Você ainda tem a ferramenta do relacionamento com Deus. Porque quem ora, irmão, não fica sem direcionamento. Quem ora não fica sem resposta. Quem ora não fica confundido. Quem ora não tem medo de ameaça. Quem ora não tem medo de panelinha. Quem ora não tem medo de cara feia. A oração é o combustível que nos leva a ver o céu não pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro. Olha para cá, um dia perguntaram a John Wesley o que é a oração. John Wesley disse, quando o homem trabalha, ele trabalha, mas quando o homem coloca o
joelho no chão e a boca no pó, não é o homem que trabalha, é Deus que entra em cena. E Deus não entra em cena para perder, Deus não entra em cena para sair fracassado, Deus não entra em cena para sair derrotado, Ele entra em cena para dar vitória, Ele entra em cena para sarar, Ele entra em cena para quebrar os grilhões. Levanta a tua mão, estou sentindo graça para profetizar. Enquanto você adora a Jesus, enquanto nós glorificamos a Ele, toda a cadeia de aprisionamento está caindo por terra. É no teu glória que essa porta vai se abrir, é no teu glória que esse milagre vai chegar, é no teu glória que essa cadeia de aprisionamento vai cair. O céu está dizendo: enquanto você me adora, eu entro onde você não entra, eu toco onde você não toca, eu faço o que você não faz. Então abre essa boca para orar, porque enquanto nós clamamos, o céu entra para operar o milagre que você precisa. E a maior prova disso é que quando nós não trocamos o propósito pela proposta, pode doer, pode machucar, pode nos tirar noites de sono. Mas o que a gente aprende aqui é que no primeiro dia do propósito de Daniel, Deus ouviu a oração de Daniel. No primeiro dia da oração, meu pastor Leandro, Deus já mandou a resposta. Mas a resposta não chegou até Daniel no primeiro dia. Está no texto. Talvez alguém está fazendo os 21 dias de Daniel de oração aqui e está dizendo: pastor, mas está tão difícil. Pastor, é uma semana de guerra. Pastor, aconteceu tanta coisa, a minha vida virou de uma ponta cabeça. Pastor, a porta fechou. Pastor, eu não sei o que fazer. Aí Deus está dizendo: só continua perseverando, continua no propósito, continua na visão que eu te dei. Por quê? Porque para mim importante não é como começa, é como termina. Você já começou bem, então permanece. A autenticidade, não tira o pé do propósito, não tira a cabeça do alvo, não tira os olhos do alvo. Por quê? Porque vai ter vitória, vai ter resposta, vai ter providência, vai ter cura. Sabe o que o céu está dizendo? A tua entrega vai ter resultado, a tua entrega vai ter providência, a tua entrega, o céu vai responder e o nome de Jesus será glorificado. A Bíblia diz, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre oração, porque Daniel começa a orar no primeiro dia, mas a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia trava a oração de Daniel. Aliás, trava o milagre de Daniel. Só que vem o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Daniel está orando excessivamente para que Deus lhe dê revelações, para que Deus abra o céu para ele, para que ele tenha visões. Porque quem ora, irmão, não vê com os olhos carnais, mas vê com os olhos espirituais. Sabe o que Jeremias disse em Lamentações 3:29? Põe a tua boca no pó, porque talvez ainda há esperança. Sabe o que Jeremias está dizendo? Se o médico está dizendo que acabou, ainda há o caminho para o milagre. Se alguém está dizendo que não há mais jeito, ainda há o caminho para o milagre. Se alguém está dizendo que o milagre não vai acontecer, ainda há o caminho do milagre. Qual é? Coloque a tua boca no pó e clame ao Senhor, porque talvez ainda há esperança. Pega na mão desse crente aí, pega na mão dele, pega na mão dela, sacode ele para a direita, sacode para a esquerda, olha dentro do olho dele e diga para ele, diga para ela: o nível da tua entrega revela a necessidade do teu milagre. Diga e diga para ele: a entrega de hoje é resultado do milagre de amanhã. Então não cesse de clamar, não cesse de adorar, não cesse de glorificar, porque Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Daniel ora. Irmãos, não foi fácil o propósito de Daniel. E eu não sou doido de chegar aqui sem conhecer você, sem conhecer suas guerras,
sem conhecer o que você enfrenta no dia a dia e dizer para você, é fácil, não é. Há níveis de guerra diferentes, há níveis de peleja diferentes. Mas esse jovem pregador tem um conselho para alertar a tua fé. Conforme você treina, você luta, porque na guerra não existe meio termo. Ou você luta, ou você luta, ou você luta, ou você perde. Porque não dá para ir para a guerra desarmado, não dá para ir para a guerra de qualquer jeito, não dá para ir para a guerra só para ver o que está acontecendo. Eu vou para a igreja para tirar uma selfie, vou para a igreja para aparecer. Não, a gente não veio aqui para isso, a gente veio adorar, entregar as nossas necessidades no altar, dizendo, Deus, eu estou abrindo mão disso, eu estou abrindo mão daquilo. Estão me chamando de doido, estão dizendo que eu perdi o juízo, estão dizendo que eu perdi a noção, mas eu estou colocando no teu altar as minhas impossibilidades. Aí sabe o que Deus está dizendo? Coloca no altar as tuas impossibilidades, renunciando, tomando decisão, fazendo o sacrifício, que eu vou honrar a tua fé, eu vou honrar a tua adoração, eu vou honrar o teu sacrifício, e você vai ter milagre para contar, porque a mão de Deus vai te honrar nessa terra. É por isso que a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo de número 1, versículo de número 27. Ana vai abrir a sua boca e dizer, por esse milagre orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Sabe o que Ana está dizendo? Um dia zombaram de mim, um dia sorriram de mim, um dia desacreditaram do meu sonho, mas eu nunca troquei o propósito pela proposta. Eu permaneci. E sabe o que mudou a vida de Ana? Um culto como esse aqui. Diga glória a Deus. Pastor, por quê? Porque você está em uma campanha de conscientização que você pode viver coisas maiores quando você entrega o teu coração para Deus, a tua vida para Deus, as tuas decisões na mão de Deus. Quando você se posiciona a viver uma vida para Deus, nada pode parar você. Vai ter luta, vai ter gente fazendo cara feia, vai ter gente fazendo cara feia, vai ter gente dizendo que não vai dar certo, vai ter gente dizendo que não vai dar certo, mas quando você planta o seu coração diante do altar para viver diante de Deus, o céu está dizendo, a minha mão te sustenta, a minha mão te dá força, a minha mão te dá direcionamento, a minha mão te fortalece no meio da caminhada. Por quê? Porque o teu milagre não vai ser pequeno, o que Deus vai fazer não vai ser pequeno. Você pode levantar a sua mão, estou sentindo graça. O céu está dizendo para alguém aqui, não preocupes o teu coração, porque Deus está cuidando de tudo, em cada detalhe da tua casa, em cada detalhe da tua história, em cada detalhe dos teus sonhos. Eu estou sentindo graça para liberar este comando, para quem tem uma mão para levantar e uma boca para dar glória para Jesus. O céu manda eu te dizer, o banquete que Deus tem preparado para você, a providência que Deus tem preparado para você, o milagre que Deus tem preparado para você, não há nada que possa se comparar com o que Deus há de colocar nas tuas mãos. Comece a celebrar, comece a adorar, comece a glorificar, porque o céu está dizendo, o que eu tenho é maior, o que eu vou te dar é maior, o que eu vou te entregar é maior, nem se compara com aquilo que você abriu mão para viver diante de Deus. Então me ajuda. Daniel continua orando. E sabe, meus irmãos, nem sempre é fácil permanecer firme orando, e parece que Deus não está nos ouvindo. Mas entenda uma coisa, essa oração será respondida. Sabe por quê? Porque Deus responde uma oração feita.
E uma oração feita tem poder de mudar tudo. Uma oração, pastor Marcos, tem poder de mudar tudo. Jabes não mudou o seu nome, mas uma oração mudou a sua história. Oh glória, Jezabel não ficou jovem, mas a oração de Jezabel fez ela já de idade ser mãe de João Batista. Porque Deus desceu no altar e disse: João, a tua oração foi ouvida. Esther se apresentou diante do reino jejuando e orando, e através da oração Deus mudou o decreto. Recebe essa palavra pelo amor de Deus. A tua oração será respondida e o teu milagre vai ser além das tuas expectativas. O teu milagre vai ser além da tua realidade. Não levanta a mão, eu estou sentindo graça. Levanta as duas, toda a igreja. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a tua oração vai fazer você viver além do que você sonhou. Isso aqui é para quem crê, isso aqui é para quem tem glória. A partir de você, por causa da sua oração, portas se abrirão, você vai romper, você vai viver o absurdo da promessa, os teus filhos vão além, porta de faculdade vai se abrir, empresa vai crescer, milagre vai acontecer. Deus está dizendo: eu estou ouvindo o clamor da minha igreja. Cadê você que tem glória? Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem é batizado, fala em línguas. Há uma atmosfera de glória. Quem sente Ele? Quem sente Ele? Quem sente Ele? Sabe o que mudou a vida de Ana? Sabe o que mudou a vida de Zacarias e Esther? Sabe o que mudou o decreto do rei para Esther? A oração respondida, o propósito feito, a entrega e a renúncia. Sabe por quê, meus irmãos? Você pode até não perceber, mas eu vou lembrar você. É um lembrete, é uma notificação para a gente sair daqui pulando de alegria. A gente entra numa igreja dessa aqui, em um templo, que é um lugar de ativação de fé. Meu pastor Leandro aqui é um hospital espiritual. Aqui é onde Deus muda, Deus transforma, Deus sara, Deus levanta, Deus dá visão, Deus dá estratégia. E com o decorrer do tempo, a gente perde a sintonia do temor. E muitas vezes a gente vem para um culto desse aqui, campanha de 21 dias de oração, e as nossas expectativas não estão mais elevadas, porque para a gente é só mais um culto, porque para a gente é só mais uma oração, porque para a gente é só mais um louvor, porque para a gente é só mais uma ministração. Só que sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui? Eu não quero alguém conformado na minha casa. Eu quero alguém que se posiciona, sacrifica, abre mão, mas entende que Deus pode responder a oração feita. Sabe por quê? Porque esse ambiente é profético. Fala para alguém: você está em um ambiente profético. Fala aí, se ele não gostar, fala do mesmo jeito. Fala: você está em um ambiente profético. Você está em um ambiente profético. Agora quer que eu lhe diga, quem faz o culto, ainda que o culto seja coletivo, o culto é individual, e quem faz o culto é a gente. Eu aprendi, missionária, que o culto não começa aqui, o culto começa na hora que a gente sai de casa. Só que a gente aprende com Ana o quê? É por isso que a gente precisa orar. Por quê? Porque em ambiente proféticos, palavras liberadas se torna decreto para a nossa vida. Oh, aleluia! Vou dizer de novo que alguém precisa dar glória. Em ambientes proféticos, palavras verbalizadas, palavras faladas, palavras cantadas, palavras oradas se torna decreto para a nossa vida. Já parou para pensar o tanto de palavra que esse altar já liberou direcionado a você? Então você não tem motivo para ficar quieto, você tem motivo para se alegrar, tem motivo para adorar. Pastor, me prova, eu te provo. 1 Samuel capítulo 1, Ana está chorando, ao ponto que o sumo sacerdote ele sobe, e quem conhece de Bíblia vai lembrar
olha para ela e fala assim: você está embriagada. Ela diz: não, meu senhor, eu estou aflita de alma. E ele olha para ela e fala assim: então que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Ana subiu para sacrificar triste, mas voltou para casa com um semblante de alegria. Procura dois crentes aí e dá um sorriso para ele de canto a canto. Dá um sorriso para ela. Isso, procura, dá um sorriso. Abre esse dentão aí bonito. Dá um sorriso para ele e diga: ninguém vai roubar o teu sorriso. Porque nesse ambiente profético, Deus está liberando decreto de honra para a tua casa. Deus está liberando decreto de vitória para a tua família. Diga para ele: nesse culto, Deus está tirando o papel de baixo, está colocando em cima. Nesse culto, Deus está te dando vitória nessa causa, na justiça. Diga para ele: nessa noite, Deus está libertando alguém da tua casa. Então adore, adore, adore. E eu termino em 8 minutos dizendo a você que Daniel fez sacrifício o primeiro dia. Daniel fez sacrifício o segundo dia. Daniel fez sacrifício o terceiro dia. Aí, 3 semanas fechadas. Deus fala: Daniel está me orando, mas eu não já respondi ele? Aí você lê o texto, alguém se manifesta e diz: mas a resposta dele está presa. Aí Deus diz: como é que é? A resposta dele está presa. Irmão, Deus respondeu no primeiro dia. A resposta não desceu. Mas Daniel não parou de orar. Porque, meu pastor Leandro, tem gente que troca de igreja por ausência de resposta, sendo que não é a ausência da resposta, mas é a fé inabalável que eu tenho em Cristo. Porque quem sai da igreja por causa de homens ou por ausência de resposta, nunca entrou nela por causa de Deus. Daniel está orando. Aí Deus fala: está onde travado o príncipe da Pérsia? Aí então Deus diz: Miguel, desce e leva para Daniel a resposta que ele precisa. Daniel diz que estava com a galera, mas só ele viu a visão, ao ponto de todos ficarem com temor e correr. E ele cair. E Deus fala com ele naquela visão. Porque Daniel orava. Daniel falava com Deus. Daniel renunciava os banquetes. Daniel recusava as iguarias do mundo para ter uma vida de propósito com Deus. Irmãos, eu pergunto a vocês aqui essa noite, não precisa me responder: até que ponto nós temos o princípio de abrir mão de certas coisas para ter uma aliança íntima com Deus? Porque tem gente que não tem prazer de abrir mão para ter um momento de comunhão com Deus. E escuta, esse culto aqui não é um culto de avivamento, é culto de oração. E oração, irmão, é falar com Deus. Oração é conversar com Deus. Oração é desabafar com Deus. Eu prego por esse Brasil e mês retrasado eu estava lá no Macapá e o irmão falou assim: irmão, vamos, hoje você prega aqui no Aipoca aqui e a gente vai para um monte, tem um monte famoso aqui para orar. Eu digo: olha, eu gosto de monte, sou do fogo. Ele disse: vamos. Fui para o monte com ele, pastor Leandro. Chegou lá, eu dobrei o joelho perto dele, ele começou a orar. Só que ele começou a orar em hebraico, depois ele mudou para italiano, depois ele mudou para francês. Eu falei: Jesus, e agora? Como é que eu vou orar? Se nem o português direito eu sei. O irmão já orou em 4 línguas diferentes. Aí eu cutuquei ele assim e falei: varão, aqui nesse monte só pode orar assim? Aí ele olhou para mim e falou assim: não, varão, aqui é porque eu estou em outro nível, eu estou em outra pegada. Eu fui embora com aquilo no meu coração. À noite eu fui orar em casa, no quarto onde eu estava hospedado, e uma voz falou assim comigo: para orar comigo não precisa você usar maquiagem. Para orar diante da minha presença não precisa você usar máscara. Só seja verdadeiro e autêntico, porque máscaras não ficam de pé diante da mesa do Todo-Poderoso. Você pode chamar Jesus de Genésio, mas se você orar com o coração verdadeiro, um clamor verdadeiro move o coração de Deus. É por isso que o salmista diz: Deus não está à procura de aparência, Deus está à procura de alguém que tem o coração aquebrantado
diante do seu altar. Você pode não ter faculdade, você pode não ser formado, você pode não falar 4 idiomas, mas se você abrir a tua boca com sinceridade e clamar ao Senhor, certamente Ele te responderá. Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-eis, e te anunciarei e mostrarei coisas grandes e firmes, ocultas que não sabes. Tem gente que diz: eu não sei orar, mas gosta de falar mal da vida dos outros. Tem gente que diz: eu não sei orar, mas perde uma hora falando mal de quem não pediu a opinião deles. Orar é você contar para Deus as suas lamúrias, a sua dor, o que você quer viver, o que você quer que Deus faça. Daniel orava, e a oração de Daniel, irmão, eu tenho certeza que era uma oração simples, mas é uma oração que subiu até o trono de Deus. Ah, pastor, Deus não responde-me. Deus só pode responder uma oração que foi feita. Deus só pode responder uma oração de alguém que entregou um clamor diante do seu altar. Entenda, irmãos, para falar com os céus, para falar com Deus, você só precisa conectar a tua fé em Deus. É por isso que essa igreja preza pela palavra, pela oração, pela renúncia desse mundo. Por quê? Porque é pela fé que a nossa fé, pela palavra que a nossa fé é ativa. Quando nós ouvimos a palavra alimenta a nossa fé, e quando a nossa fé é alimentada, barreira não pode nos parar, sacrifício se torna agradável, porque quando a gente faz com o coração para Deus, nada pode saciar, nada pode nos parar, nada pode nos alimentar, a não ser a presença do Todo-Poderoso. Então, quando nós estamos carregados da presença, a gente não tem medo de renunciar, porque quando a gente renuncia para o mundo, a gente é tomado pela glória, e quem é tomado pela glória, importa que agrade a Deus do que os homens nessa terra. Eu termino dizendo a você: não coloque limite nos teus sonhos, coloque fé e coloque Deus. Não coloque barreira nos teus sonhos, coloque atitude, coloque propósito, coloque coragem. Pastor, por quê? Porque eu não estou pregando para pessoas derrotadas, não estou pregando para homens e mulheres fracassados. Eu estou pregando para pessoas que Deus escolheu a Deus com um propósito extraordinário. Irmãos, olha para mim, você é um escolhido, você é uma escolhida. Você não é derrotado, derrotado é Satanás. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Alguém pode não acreditar no teu sonho, na tua chamada, no teu ministério, no que Deus te deu, no que Deus te entregou, no que Deus falou com você. Mas entenda, Deus é especialista em ver em mim e em você aquilo que ninguém consegue ver. É por isso que Ele coloca nas nossas mãos aquilo que ninguém teria coragem de colocar. Então se posiciona. Vale a pena renunciar, vale a pena descer no altar, vale a pena adorar, porque Deus é fiel para cumprir a sua chamada. Se coloca sobre os seus pés, por favor. Eu quero fazer uma oração com você. Coloque a mão no seu coração. Apresente uma causa, apresente um projeto, apresente um sonho. O nosso Deus é imutável, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de Daniel. Ele é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que levanta, é o Deus que abre a porta, é o Deus que reacende a chama, é o Deus que batiza, é o Deus que confirma a chamada. É o Deus que cura da depressão, é o Deus que cura da ansiedade, é o Deus que resgata o homem do lamaçal do pecado, é o Deus que liberta o homem dos vícios. Coloca uma causa diante do altar de Deus, irmãos, e nesse ambiente profético Deus vai mudar roteiros, Deus vai mudar histórias, Deus vai mudar decretos. Através da tua entrega, da tua renúncia, do teu sacrifício, Deus irá fazer algo novo na tua história, Deus irá fazer algo novo na nossa vida. Nós sairemos daqui alegres, porque aqui não é outro lugar senão a casa de
Deus e os seus ouvidos estão atentos para este lugar, para abençoar a nossa vida. Ore agora com propósito, ore agora com fé, clame agora com alegria, clame agora com a certeza e com a convicção que a tua oração será respondida e o milagre vai chegar na tua casa e certamente você contará o milagre. Que milagre, pastor? Que Deus fez além da medicina, Deus fez além das tuas expectativas, que Deus fez além da tua realidade, que Deus fez além daquilo que você jamais pensou que iria viver. Vamos orar. Eterno Deus e bondoso Pai, a tua igreja está posicionada, os teus filhos estão posicionados. Meu Pai, a oração é o que movimenta o céu em favor da nossa vida, em favor da nossa casa, em favor da nossa história, em favor do nosso futuro. Meu Pai, a tua igreja está posicionada. Meu Pai, a tua igreja está orando, a tua igreja está clamando. Meu Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um, o desejo de cada um, o sonho de cada um. Meu Pai, eu creio que desde a porta até o altar, todos que estão aqui têm certeza e convicção que o Senhor é Deus que cura, é Deus que sara, é Deus que liberta, é Deus que abre a porta, é Deus que manda a providência, é Deus que realiza o sonho, é Deus que realiza o projeto. Como ministro da tua palavra, eu quero profetizar através dessa oração que o Senhor irá surpreender a tua igreja, irá surpreender os teus filhos. Meu Pai, entra com a cura, entra com a providência, entra com a libertação, entra com o milagre que essa família precisa, que esse homem precisa. Visita cada coração, trazendo paz, amor, alegria, renovo, transformação, libertação. Eu te peço, meu Pai, pelo poder da tua oração, nos abençoe uma vez mais, derrama a tua graça, o teu poder, e assim, ó Pai, nos fortalece pelo poder da tua palavra e pelo nosso relacionamento contigo. Nos abençoa em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diz: amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Queridos, eu quero perguntar nessa noite, se há alguém no nosso meio que está aqui, e porventura você não está congregando em nenhuma igreja, em nenhum ministério, em nenhuma denominação. Ou talvez você já fez um pacto de aliança com Cristo, mas por algum motivo você deixou de frequentar a casa do Pai e pertencer à mesa da aliança. Ou talvez você ainda não é cristão e está aqui essa noite, e as orações, os louvores, testemunho, palavra, Deus tocou no seu coração através do Espírito Santo. Eu quero te fazer um convite mais do que oportuno e especial. Eu quero perguntar se hoje você quer levantar as suas mãos e fazer uma aliança com Deus. Há alguém no nosso meio que quer levantar as suas mãos hoje, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma? Levante a sua mão, nós iremos orar por você. Alguém? Se levante, vem até a frente, nós iremos orar por você. É a melhor decisão da sua vida. Está vindo um rapaz aqui. Está vindo um rapaz aqui que Deus vai mudar a história deles. A senhora também está aceitando Jesus hoje? Goste mais aqui. Está voltando para Jesus hoje? O céu está em festa, irmãos, porque temos almas no altar. A palavra de Deus é tão poderosa que o que marca a nossa vida em um culto como esse é Jesus resgatando almas. Há mais alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus, que quer tomar decisão como essas pessoas tomaram, de aceitar a Jesus, renovar a sua aliança, ter uma casa para pertencer e chamar de família, uma igreja para cultuar, adorar, participar da mesa de Santa Ceia, ter um pastor, uma pastora para cuidar de você. Se tiver mais alguém, se coloque sobre os seus pés e venha. É uma oportunidade única, é uma oportunidade extraordinária. Amanhã pode ser muito tarde. Há mais alguém no nosso meio? Há mais alguém? Não há ninguém? Se coloca sobre os seus pés, em nome de Jesus. Se coloca sobre os seus pés, estenda a sua mão para o altar. Eu vou dar a oportunidade, devolver a minha oportunidade ao pastor dessa igreja, ao pastor que vai cuidar dessas almas.
Então, eu quero que você, quando for orar, ore pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelo trabalho do pastor Janderson no Piauí, pela vida do pastor Marcos. Se você quiser um dia conhecer lá, é só pegar o meu contato com o pastor Leandro, eu passo o contato do pastor, vai uma caravana abençoada, você vai amar. Queridos, estenda a mão para o altar, vou devolver ao pastor. Queridos, rapidamente para o pastor orar por essas vidas. Lá atrás, eu tenho apenas 15 bolinhos de mel, pãozinho de mel. Não tem um morango do amor? Esse pão de mel é o mel do amor, diga glória a Deus. É apenas R$10. Irmão, pensa em um pão de mel ungido. Você que não consegue casar, se levar, meu irmão, vai casar ainda esse ano. Você que está casado e o negócio lá está uma geladeira, se levar o negócio, vai ter um Pentecoste lá. Você que faz academia, nem precisa, irmão, vai amanhecer já bombadinho. Você que quer perder 1 quilinho, é o pão do milagre. Você que quer engravidar, irmão, está ungido, passe lá. Só tem 15, não deixa eu levar nenhum para casa. Você vai me abençoar e vai ser abençoado. Então passe lá, leva o pão de mel do amor e você sairá daqui numa serenata de amor e feliz com Jesus. Amém? Pastor, eu fico 2 horas fazendo chapinha, nem precisa. Se comer o pãozinho do amor, o cabelo amanhã vai amanhecer lisinho. Pastor, é com o senhor.